vamos iniciar para falar sobre portas lógicas. Circuitos lógicos atuais não vão utilizar relés, arranjos de relés, como o Shannon preconizou. Por quê? Porque a tecnologia evolui, certo? Não vão utilizar o desespero inicial do Shannon, mas calma lá, Shannon, vamos com calma, porque hoje em dia a gente utiliza chaves eletrônicas de estado sólido, ou seja, não tem mais partes mecânicas, mas o que elas fazem é exatamente a mesma coisa. O nome já está dizendo, é uma chave. É só a forma de operar delas que é diferente de um relé. Então, hoje em dia, o que a gente utiliza? A gente utiliza chaves eletrônicas de estado sólido, só que a estilo de Shannon. Como assim, a estilo de Shannon? A gente já não acabou de ver que pode ter coisas em paralelo, coisas em série? É exatamente a mesma coisa, a gente só mudou a tecnologia. Mas os princípios propostos pelo Shannon continuam exatamente os mesmos para a gente fazer lógica. Tá? Hoje em dia, o que a gente utiliza é uma chave que a gente chama de MOSFET. Mas por que eu utilizo esses caras agora? Porque eles têm enorme vantagem sobre os relés. Eles podem ser miniaturizados, tanto é que o processador do teu computador, do teu celular que tu está assistindo a aula agora, ele tem algumas dezenas de bilhões de chavezinhas eletrônicas, tudo isso no tamanho de uma pastilha de silício. Eles são muito mais rápidos, chaveiam muito mais rápidos, por quê? Porque o sistema de chaveamento por relés é eletromecânico, ou seja, tem uma parte móvel. Se tem parte móvel, tem massa. Se tem massa, tem inércia, e aí é muito mais lento do que qualquer outra coisa que seja eletrônica. Muito mais econômicas, consomem muito menos energia, e também o tempo de vida útil delas é indeterminado. Ao contrário de uma parte móvel que bate, uma hora quebra. Então, a partir disso, o que é uma porta lógica? É um circuito com arranjo de chaves eletrônicas, a estilo do que o Shannon preconizou, chaves em paralelo, chaves em série, sintetizando uma determinada operação lógica. Ou seja, eu pego um componentezinho e lá dentro eu vou ter chaves eletrônicas implementadas a estilo do que o Shannon propôs, e esse conjunto, que a gente chama de porta lógica, ele vai desempenhar uma determinada operação lógica. Então, eu vou ter uma porta lógica da operação AND, uma porta lógica da operação OR, e por aí vai. Como é que essa porta lógica funciona? A porta lógica ela vai receber tensões como entrada, ou seja, estímulos nas portas de entrada dela, e vai responder com uma outra tensão, um outro sinal elétrico na saída. Como? De acordo com as leis booleanas que ela está implementando. Tá? O valor preciso das tensões não é irrelevante. Por quê? Porque a gente já sabe que a ideia da discretização de um sinal analógico implica dizer que eu tenho faixas lógicas. Né? Pouco importa o valor, contanto que ele esteja dentro dessa faixa lógica ou dentro dessa faixa lógica, que eu atribuo 0 ou 1. E isso é uma forma de eu aumentar a imunidade ao ruído. Não importa se tem ruído, está dentro, o sinal está dentro de uma faixa lógica da outra, então eu consigo decodificar ele de maneira adequada através de zeros e uns. Então, o que é a disciplina estática, que eles chamam? Né? É um termo técnico que diz o seguinte: as especificações de duas faixas distintas de tensão para representar fisicamente o que a gente chama de bits, zeros e uns, viabilizando a comunicação digital eficiente e padronizada, ou seja, é uma especificação para transmissão e recebimento de sinais elétricos que vão ser interpretados do ponto de vista digital. Então, a partir delas, o que acontece? Os circuitos digitais vão poder interpretar corretamente as entradas e, uma vez que eu receba sinais que sejam válidos, ou seja, que estejam dentro das faixas lógicas, eu posso responder de maneira válida também. Ou seja, produzir saídas previsíveis, dado que as entradas são sinais lógicos. Por que elas são previsíveis? Porque o meu circuito vai estar implementando uma determinada operação lógica. Eu já sei como ele funciona. Eu sei que se for uma AND, a saída vai ser verdadeira toda vez que as entradas forem verdadeiras. Se eu posso resumir a história, é o seguinte: se eu fosse falar com uma porta lógica, ela ia dizer assim: me fornece entrada ou estímulos válidos, ou seja, dentro dessas duas faixas aqui, que eu trabalho, que eu vou te responder de forma válida, ou seja, previsível. Ou seja, eu vou te dar um nível de tensão que tu vais entender também, como resposta.
Então, vamos lá. Se eu preciso agora definir as faixas, então, vamos definir as faixas. E aí entra algumas especificações aqui, tá? Logicamente, se eu tenho uma faixa, eu tenho que definir o valor máximo e mínimo. Então, tensão máxima, que a gente chama de, comumente chamada de VCC, e a tensão mínima, VH, né? Tensão mínima do nível lógico alto, ou seja, high, em termo em inglês. Para o nível lógico baixo, novamente, a gente vai ter que ter uma tensão máxima de nível lógico baixo e uma tensão mínima de nível lógico baixo. A tensão máxima é o que a gente chama de VL, tensão máxima do nível lógico baixo, ou seja, L de low. E a tensão mínima é zero. A gente não vai trabalhar com tensão negativa. Essas são as especificações mais básicas. Aí, qual dessas duas faixas físicas representa o 0 e 1? Aí depende da lógica que eu vou estar utilizando. É completamente arbitrário. Eu posso dizer que isso aqui representa 0, isso aqui representa 1. Tanto faz, ou o contrário. É o que a gente chama de lógica positiva, lógica negativa. Então, lógica positiva, o nível lógico alto vai representar 1, o nível lógico baixo vai representar 0. Se eu estiver utilizando lógica negativa, é o contrário. Isso implica dizer o quê? Se eu pego um determinado circuito lógico, eu preciso saber como ele trabalha. Se ele trabalha com lógica positiva ou com lógica negativa, para que eu possa estimulá-lo corretamente e ele responder também corretamente para mim. Percebo que eu ainda não coloquei, não falei nada de quanto é esses valores de tensão aqui. Não falei nada. Porque isso depende da família de tecnologia. Cada família tem as suas especificações devido ao seu projeto. Bom, as faixas são também definidas em termos de quem recebe sinais e quem envia sinais. Quer dizer o quê? Eu tenho que ter um processo que também seja eficiente na transmissão e recepção de dados, para que a minha comunicação tenha o mínimo de resistência a uma possível interferência externa. Ou seja, entre quem envia e quem transmite pode ter outros sinais que se acoplam no meio desse daqui, que não tem nada a ver com o sinal original. Então, o que eu vou fazer? Deste lado aqui, eu tenho as faixas para quem vai transmitir, ou seja, quem está transmitindo está gerando sinal. Tipo assim, eu estou transmitindo agora. Sou eu que estou gerando a voz que vocês estão escutando. Teoricamente, não tem ruído associado à geração do sinal, à transmissão. Só que para quem está recebendo, ele vai receber o sinal original mais um ruído que vai se inserir no meio da história. Ou seja, a tarefa de quem está recebendo o sinal é muito mais complicada de quem está gerando. Quem está gerando simplesmente está gerando sinal. Agora, quem vai receber, ela vai ter que, ao receber um sinal ruidoso, ela vai ter que descobrir que sinal é esse. O que isso quer dizer, do ponto de vista da definição de margens? O receptor, ele vai ter que ter um modo operandi que tem que ser mais flexível do que o do transmissor, porque ele vai ter que lidar com ruído. Então, vamos tentar entender isso aqui nessa figura. Olha só o que está dizendo aqui. Tem um transmissor, e aí eu defini para o meu transmissor a seguinte faixa. Se eu quero transmitir um 1, eu vou mandar um sinal elétrico entre este valor aqui, que é o menor valor do nível lógico 1, e 5. Certo? Vou jogar um sinal aqui dentro. Se eu quiser transmitir um 0, eu vou jogar um sinal elétrico dentro dessa faixa aqui. O que é esse O bem aqui? Não sei se vocês conseguem ver, porque talvez esteja pequena a figura para vocês. Quer dizer output ou saída, ou seja, tensão de nível lógico alto mínima para a saída, ou seja, para quem está transmitindo. Aqui é a mesma coisa. Tensão máxima de nível lógico baixo na saída ou de quem está transmitindo. Tem esses dois níveis aqui. Se eu quero transmitir 1, jogo aqui dentro. Se eu tenho que transmitir 0, eu jogo aqui dentro. Ok. Lá do outro lado, o receptor, ele vai ter que trabalhar com uma faixa mais extensa, se ele quiser ter imunidade ao ruído, porque ele sabe que não vai vir só o sinal, vai vir o sinal com ruído. Então, adicionado à faixa de transmissão, eu vou ter que ter uma margem de ruído. E aí, o meu nível de recepção para o nível lógico 1, ou melhor, para o bit 1, no receptor, vai ser isso aqui tudo. Ó. Porque se eu joguei um sinal aqui e, por conta do ruído, o sinal foi para cá, ainda assim o receptor vai conseguir entender, porque ele tem uma margem de folga aqui
que permite com que ele consiga entender esse sinal ruidoso como sendo ainda 1. Então, eu vou ter a margem de ruído para o nível lógico 1, e da mesma forma, lá no receptor, eu vou ter uma margem de ruído para o nível lógico 0. Ou seja, joguei um sinal aqui, mas lá do outro lado ele está assim, se ainda estiver dentro da margem de ruído, ele consegue decodificar de maneira adequada como sendo 0. Então, é por isso que a faixa para que o transmissor trabalhe é muito menor do que a faixa que o receptor trabalha. Porque o receptor tem que ser muito mais flexível, dado que ele vai ter que lidar com o ruído. Menor tensão que o receptor irá interpretar com 1. Não sei se vocês conseguem ver, está escrito assim, VIH. Isso quer dizer o quê? É a menor tensão do nível lógico alto, high, e o I quer dizer input, ou seja, de entrada, ou seja, quem está recebendo. E a mesma coisa aqui. Tensão máxima para o nível lógico baixo, low, para quem está recebendo, input. Isso daqui é a descrição geral. Aí, quais são os valores específicos desses caras aqui? Vai depender da tecnologia que eu estou utilizando. Posso estar utilizando tecnologia CMOS, TTL, e aí cada um tem as suas especificações desses valores aqui, dado as características do circuito que eles utilizam. Tá? E aí, a margem de ruído vai ser este cara menos esse cara, ou esse cara menos esse cara aqui. Então, digamos que eu quero mandar esses sinais aqui, 0, 1, uma sequência de bits, né? 0, 1, 0, 1, 0, nessa sequência aqui, certo? E eu tenho essa disciplina estática aqui. Isso implica dizer, o transmissor, se ele quer transmitir o 0, ele vai ter que mandar um sinal aqui dentro. Se ele quiser mandar 1, ele vai ter que mandar o sinal aqui dentro. E aí, lá no receptor, o sinal que ele recebe, ele vai ver se está aqui dentro ou se está aqui dentro. Se estiver aqui, ele interpreta como 1, se estiver aqui, ele interpreta como 0. Ou seja, no transmissor, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou ter um sinal elétrico assim, olha, gerado dessa forma aqui. Ó. 0, eu vou ter um nível de tensão que vai estar dentro da faixa aqui. E quando eu quiser transmitir 1, esse nível de tensão vai passar para essa outra faixa bem aqui. E aí, no frigir dos ovos, eu tenho esse sinal que está em verde aqui, que a gente chama de trem de pulsos, é esse sinal que eu vou transmitir. Vai sair do meu transmissor, do meu circuito lógico lá. Beleza? E aí, lá do outro lado, no receptor, ele recebe este sinal aqui, ó. É um sinal que já, este sinal aqui já corrompido com sinais, né, adicionados, componentes de alta frequência aqui. Mas percebam que esses sinais aqui, eles estão dentro da margem de ruído dos meus níveis lógicos, do meu receptor. Então, se eles estão dentro da margem de ruído, não tem problema nenhum. Isto aqui, mesmo ruidoso, vai ser decodificado como 0. Isto aqui, mesmo sendo ruidoso, vai ser decodificado como 1, 0, 1, 0. Ou seja, mesmo com ruído, esse cara tem capacidade de interpretar a informação se estiver dentro das margens de ruído dele. Muito bem, estamos falando de portas lógicas. A mais básica de todas, porta lógica do tipo NOT, o que ela faz? Ela implementa a operação lógica do contraditório. Então, consequentemente, se na entrada dela eu tenho um sinal com nível lógico alto, lá na saída tem que ter o contraditório, tem que ser nível lógico baixo. Se eu tiver um sinal nível lógico baixo na entrada, a saída tem que ser o contraditório, tem que estar em nível lógico alto. A porta lógica NOT, que é descrita dessa forma aqui, logicamente vai ter como expressão booleana esta aqui, né? A saída é o contraditório da entrada. A tabela verdade da porta lógica não poderia ser diferente, né? Se a entrada é 0, a saída é 1 e vice-versa. Nós vimos também a porta lógica do tipo AND, que implementa a operação lógica de seleção, que te diz o quê? Quando tu tem duas variáveis. Duas ou mais variáveis, na verdade. A saída vai ser verdadeira todas as vezes que as entradas ou todas as entradas também forem. Então, este aqui é o símbolo esquemático de uma porta lógica do tipo AND, e, logicamente, a saída dela é descrita através da expressão booleana da operação lógica de seleção. Tá? Que implica dizer o quê?
Produto lógico implica dizer o quê? Coisas que ocorrem simultaneamente. Então, a saída só pode ser verdadeira quando ambas as entradas forem verdadeiras simultaneamente, que é o que está escrito aqui nessa tabela. A saída só é verdadeira, a saída só é nível lógico alto, a saída só é bit 1, quando todas as entradas também forem. Qualquer outro caso, a saída vai ser nível lógico baixo, ou zero, ou falso. Porta lógica do tipo O, ela implementa uma operação de agregação. Então, o circuito esquemático que representa uma porta lógica do tipo O é dessa forma aqui, uma forma de uma ogiva, e aí, logicamente, a saída dessa porta lógica ela é descrita pela expressão booleana de uma agregação ou de uma soma lógica, que nós já sabemos como funciona, né? A saída vai ser verdadeira quando ao menos uma das entradas for. O XOR, ou o exclusivo, não pode haver simultaneidade. Ou é uma ou é outra. Então, não por acaso, a representação do XOR é muito parecida com a do OR, a única diferença é aqui na entrada, e a saída dessa porta lógica, logicamente, vai ser descrita pela operação de ou exclusivo, que é esse maisinho circunscrito dentro de um círculo. Tá? Que nós já sabemos que é a saída é verdadeira, é nível lógico alto, é 1, toda vez que uma entrada ou outra, ou uma ou outra, for verdadeira, certo? É aquela ideia, né? Joga moeda, uma moeda só pode dar cara ou coroa, não pode. Se deu cara é porque não deu coroa e vice-versa, não pode dar as duas ao mesmo tempo. Exatamente essa é a ideia aqui, tá bom? E a gente tem, como eu falei também, as portas lógicas derivadas, que são basicamente, for ou not, você pegar a saída das portas lógicas fundamentais e aplicar o contraditório nelas. Então, por conta disso, eu vou ter o contraditório do AND, que é o NAND, que é dado por isso aqui. Eu tenho o AND, a saída dele gera um contraditório, que a gente simplifica dessa forma aqui, ó, uma bolinha aqui na saída, implicando que X é o contraditório da saída de uma AND. X é o contraditório do resultado de um produto lógico, neste caso de duas variáveis. Então, se no AND a saída era verdadeira todas as vezes que todas as entradas forem, se eu fizer o contraditório disso, eu posso dizer que uma descrição para o NAND é a saída vai ser falsa somente quando todas as entradas forem verdadeiras. O NOR, que é o contraditório do OR, como está aqui, ó, sempre com a nossa bolinha para indicar o contraditório. Como é que a gente expressa isso através de uma expressão booleana? X vai ser o quê? O contraditório do resultado de uma soma lógica, neste caso aí de duas variáveis. E a gente pode expressar dessa forma aqui, né? A saída vai ser verdadeira somente quando as duas entradas forem falsas. Que é nesse caso aqui, ó. Quando ambas forem falsas, se fosse o OR, ia dar falso, como eu faço o contraditório dele, da saída, daí é verdadeiro. E a gente tem, por último, o XNOR, que é o contraditório da saída do XOR, que é o contraditório do XOR. Novamente, com aquela bolinha na saída para indicar o contraditório, que a gente pode descrever assim, contraditório do resultado, né, de uma soma lógica exclusiva, né? Que às vezes a gente representa assim, né? Um X circunscrito é a mesma coisa que contraditório do XOR, tá bom? O que a gente só precisa entender é que uma porta lógica implementa a sua função. Então, se eu tenho uma porta lógica do tipo AND, é porque ela implementa a operação lógica do tipo AND. E a gente já sabe o que isso quer dizer, e, consequentemente, a gente já sabe que estímulos a gente precisa dar para essa porta na entrada, para que lá na saída eu tenha nível lógico alto ou nível lógico baixo, através da tabela verdade que define o funcionamento dela. A tabela verdade te indica a dinâmica, ou seja, como ela funciona. Se eu quero um nível alto na saída desta porta lógica, eu sei que eu tenho que botar as duas entradas, ambas em nível alto ou nível baixo.
Em ambas as situações, aqui vai ter um nível lógico alto, vai ter um nível de tensão dentro da faixa, né? O nível lógico alto, dependendo da tecnologia que eu implemento isso aqui. Porque existem várias... Bom, só um parênteses aqui. Que existem vários tipos de chaves eletrônicas, tá? Não tem só um tipo, tem vários. Vários não, tem basicamente 2 tipos. Então, dependendo da chave eletrônica que eu uso para implementar a operação lógica, eu tenho uma família e, consequentemente, tenho as características próprias daquelas chaves eletrônicas que, em última instância, vão determinar quais são as especificações das faixas lógicas, tá bom? Mas, a despeito disso, o que interessa não estamos preocupados com a implementação em si, porque a gente não é projetista de porta lógica, a gente só quer saber utilizar ela. Portas lógicas de múltiplas entradas. A gente viu aqui os casos mais simples, certo? Operações lógicas, ou melhor, portas lógicas com um número reduzido de portas de entrada, né? Basicamente 2, à exceção da NOT, que a NOT sempre vai ter somente uma entrada. A gente sabe que a operação NOT é unária, né? Um termo técnico que diz o quê? Esta operação ela é aplicável somente a uma variável de entrada. Eu posso aplicar o contraditório sobre o resultado de uma operação com várias variáveis. Isso vai me dar um resultado. Aí eu aplico o contraditório nele. Mas eu não tenho como fazer o contraditório de 2 entradas, 3 entradas. Não tem como fazer isso. Mas essa é uma exceção. A operação NOT é uma exceção. Todas as outras operações, incluindo as derivadas, elas são, termo técnico que chama M-áreas, ou seja, elas podem ser aplicadas a um número qualquer de variáveis igual ou maior do que 2, ou seja, no mínimo 2. Por exemplo, né, a gente viu um exemplo lá, quando a gente estava vendo a álgebra booleana, que eu tenho 3 coisas e posso aplicar uma seleção a um produto lógico dela para exprimir, neste caso aqui, uma situação. A mesma coisa serve para as outras. Bom, então, o que acontece? Se as portas lógicas querem implementar em hardware as operações lógicas, elas têm que ter todas as características que as operações lógicas têm. Não dá para implementar só um pedaço da característica, senão não seria uma implementação completa, tá? Então, por conta disso, a gente pode ter portas lógicas, à exceção da NOT, de múltiplas entradas, mais do que 2. 4, 5, 6, 7, teoricamente, quantas forem necessárias ou quantas eu queira, teoricamente. Mas lá na frente a gente vai falar de questão prática. Tudo que a gente for ver em hardware, do ponto de vista da eletrônica digital, segue fielmente ou implementa na sua completude tudo aquilo que foi preconizado pela álgebra booleana. E vamos falar agora de diagrama temporal. O que é o diagrama temporal? É o nome já está dizendo, né, um diagrama na qual você quer representar uma sequência de bits que estão chegando. Digamos que eu estou aplicando uma sequência de bits. Como é que eu posso representar isso? Que eu estou vendo que está tendo uma evolução no tempo. Primeiro eu jogo esse, num determinado tempo, depois eu jogo esse, depois eu jogo esse, depois esse, assim sucessivamente, certo? Vai alimentando de forma contínua. Então, como é que eu posso representar isto? Eu posso representar através de um sinal que tem as características que representam isso daqui a nível físico. Ou seja, se eu estiver falando de lógica positiva, eu posso representar esse bit 1 como sendo um sinal em nível alto, um 0 em nível baixo, um sinal bit 1 em nível alto, mais nível alto, mais nível baixo, nível alto e assim sucessivamente, certo? Então vamos dar uma olhada dele, vamos começar a se acostumar com ele também, tá? Então aqui, por exemplo, a gente tem um diagrama temporal, que a gente pode, se a gente estiver usando lógica positiva, isso daqui seria nível lógico alto, isso aqui seria nível lógico baixo, e assim sucessivamente. Então, este sinal aqui, no tempo, pode estar identificando uma sequência de bits, como, por exemplo, 0, seguido de 1, seguido de 0, seguido de 1, seguido de 0. E digamos que isso é aplicado na entrada da porta lógica NOT. Qual vai ser o sinal que eu vou ter aqui na saída? Vai ser também uma forma de onda. Vai ser uma sequência de bits, só que processado, né? Essa entrada processada. Como é que esse cara aqui vai processar? Vai processar fazendo sempre o contraditório do que tiver na entrada aqui. Então,
Como é que a gente analisa um diagrama temporal? A gente vai ter as transições entre os níveis lógicos como sendo as nossas referências, ou seja, eu tenho uma transição bem aqui, ó, neste ponto, do nível lógico baixo para o nível lógico alto. Então, aqui eu tenho um ponto de referência que eu vou chamar de T1. Bem aqui eu tenho uma outra transição, T2, aqui eu não vou conseguir escrever, T3, T4, e todas as transições que eu tiver. A gente vai precisar sempre analisar dentro dessas transições, onde eu tenho uma certa estabilidade do meu sinal. Não faz sentido eu querer trabalhar aqui numa transição em que eu estou indo do nível lógico alto para o nível lógico baixo. A gente sempre tem que trabalhar onde eu tenho estabilidade do meu sinal. Então, se eu tenho este sinal aqui, a gente pode definir esses pontos no tempo, que são justamente as transições, e aí sim a gente pode analisar entre esses tempos o que nós temos na entrada e o que teria na saída. Nesse tempo bem aqui, ó, nessa transição, antes dessa transição aqui, a gente tem 0 na nossa entrada, então, consequentemente, a saída tem que estar em nível alto. Entre essas duas transições, eu também tenho outro sinal, ou seja, na entrada eu tenho um nível lógico alto, aqui eu vou ter nível lógico baixo, logicamente, porque é o contraditório, e a mesma coisa segue para todas as outras regiões no tempo na qual eu tenho um sinal estável. Na entrada, vai me gerar um sinal estável na saída. Então, vamos lá agora para o AND. Um AND de duas entradas. Digamos que nas entradas dessa porta lógica AND, eu vou ter este sinal e no B, na outra entrada, esse aqui. São diferentes. A pergunta é, o que vai ter na minha saída? Ou seja, que forma de onda eu vou ter na minha saída? Como é que eu defino isso? Olhando nesses intervalos aqui, que é entre as transições, tá certo? Daqui para trás, o que queria aparecer na saída? Nível lógico baixo ou nível lógico alto? Aqui, ó. Ia aparecer baixo, né? Porque o que a Indy diz? A saída vai ser nível lógico alto toda vez que ambas as entradas também forem. Não é o caso aqui, tá certo? Aqui eu tenho nível lógico baixo, então aqui vai ter o quê? Nível lógico baixo também, né? E também aqui vai ter nível lógico baixo. E aqui, nesse período aqui, T1. T1 aqui eu teria bit 1 ou nível lógico alto, certo? E aqui, no tempo T2, o que eu teria na saída? Baixo, né? Porque se tiver um zero em uma das entradas de uma AND, a saída já vai ser falsa ao nível lógico baixo, tá? Então aqui vai ter 0 e aqui vai ter o quê? Em T3. Eu tenho esses estímulos ou essas entradas aqui. Como é que a porta lógica vai responder? Alta, né? As duas entradas não são verdadeiras. Então a saída também vai ser verdadeira no nível lógico alto, certo? E esta aqui? Como é que a porta lógica irá responder, dado que eu tenho um estímulo de nível lógico alto, ou bit 1, ou verdadeiro na entrada, e na outra entrada eu tenho falso, bit 0, ou nível lógico baixo? Vai ser nível lógico baixo, porque pelo menos uma das entradas é nível lógico baixo. Então, o que eu teria na minha saída seria esta forma de onda aqui, ó. Aonde ambas as entradas são verdadeiras, a minha saída vai ser verdadeira. Em qualquer outra situação, vai ser falsa, ou nível lógico baixo, ou bit 0. Então, se vocês entenderam, vamos fazer com 3 entradas. Como é que essa porta lógica irá responder, o que vai ter na saída dela, em cada um desses intervalos. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso da maneira tosca, que é aquele cara que ainda não entendeu o âmago da operação lógica, e aí ele vai dizer assim, 0, produto lógico com 0, produto lógico com 1, peraí, deixa eu ver, 0, produto lógico com 0 vai dar 0, e produto lógico de 0 com 1 vai dar 0. Então vai dar 0. Esse é o jeito, aspas, burro. Qual é o jeito inteligente? É entender como é que é a dinâmica em linhas gerais da minha operação lógica do tipo AND. Como é que eu posso dizer ou determinar facilmente o que eu vou ter na minha saída? A operação lógica do tipo AND, não importa o número de portas de entrada que eu tiver, não importa o número de variáveis de entrada, ela só vai ser verdadeira se
todas as minhas entradas também forem verdadeiras ao mesmo tempo. Ou seja, aonde eu ver que tiver ao menos uma das entradas for falso, eu sei que a saída vai ser falsa. E acabou. Ah, mas e as outras? As outras não interessam. Então, ó, vamos pressionar aqui, ó. Bem aqui e bem aqui eu tenho entradas em nível lógico baixo. Então, já sei que isso aqui vai ser nível lógico baixo. A mesma coisa aqui, olha. O A é bit 0, no nível lógico baixo. Então, pouco importa as outras. Aqui eu sei que também vai ser nível lógico baixo. Agora, esta aqui é diferente. Todas as três estão em nível lógico alto. Então, eu sei que aqui vai ser nível lógico alto. E nessa aqui, o que eu posso dizer? Vai ser baixo, porque já tenho uma entrada com nível lógico baixo. Basta uma. Acabar tudo. É a mesma coisa aqui. Nessa outra, também x vai ser 0, certo? E nesse aqui, o que eu posso dizer desse aqui? O B já é nível lógico baixo, então já era. A saída vai ser falsa também. A mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui. Aqui eu vou ter nível lógico 1, né? O verdadeiro na saída, porque todos os três são verdadeiros também. Aqui 0 na saída, 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 0 na saída, 0 na saída. Ou seja, esta vai ser a forma de onda na saída dessa porta lógica AND de 3 entradas. Essa aqui dá para ver, né? O que eu vou ter em X aqui de uma porta lógica do tipo O? Qual é o jeito inteligente de pensar da O? Digam lá. Se tiver pelo menos um nível lógico alto, já vai ter a saída alta. Poderia ter 50 entradas aí, não interessa. Se uma delas for 1, a saída já vai ser 1. Então, bora olhar aqui. Onde tem ao menos uma das entradas sendo verdadeira, nível lógico alto, bit 1, é onde vai ter nível lógico alto, bit 1, com verdadeiro, né, na saída. A mesma coisa serve aqui para 3 entradas. O que vai ter na minha saída? Basta olhar. Aonde tiver uma dessas aqui, tiver nível lógico alto, já sei que a saída é nível lógico alto. Ou seja, aqui vai ser 1, aqui vai ser 0, porque todos são 0, aqui vai ser 1, aqui também vai ser 0, aqui vai ser 1, aqui vai ser 0, aqui vai dar 1 também, porque esse cara aqui, olha, isso aqui tudo é 1, olha, todo esse tempo aqui. Então, já sei que a minha saída vai ser 1, tudo isso aqui. O que importa o resto? Daqui para cá, esse cara é 0, então ele não faz diferença nenhuma aqui. Vamos olhar para as outras. Aqui eu tenho 0 e 0, então aqui vai ser 0, mas aqui eu tenho 1, a saída vai ser 1. Aqui eu tenho 0 também, vai ser 0, aqui vai ser 1, aqui vai ser 1 e aqui vai ser 1. Que me daria essa forma de onda na saída. Vamos lá para a próxima. Bora pegar o nosso short. Vamos ver se a gente entendeu a ideia do short. O que eu vou ter aqui na minha saída? A saída vai ser verdadeira quando uma ou outra for verdadeira. Não pode ser ambas, certo? Ou é uma ou é outra. A ideia da moeda, sempre associe o short com a moeda. Ou é cara ou é coroa. Não dá para a moeda cair assim em pé e ficar nem cara nem coroa. Ou seja, a gente pode dizer, nesse caso aqui de 2 entradas, a gente pode dizer, falar de maneira mais simplória ainda, dizer, olha, quando as entradas forem diferentes, uma delas vai ser 1. Então, consequentemente, a saída vai ser 1. Então, aonde que vai ser 1 a minha saída? Aqui vai ser 1 e aqui vai ser 1, certo? Nas outras, não. Aqui é a forma de onda. Aonde é diferente, eu tenho uma dessas entradas sendo verdadeira, é onde eu vou ter nível lógico alto, bit 1, na saída. Todo o resto, não. Beleza, vamos pegar outra questão aí relacionada às portas lógicas, é o chamado portas lógicas com um inibidor, tá? Ou seja, tem uma entradinha de controle. Vamos tentar entender a ideia aqui. Função de habilitar ou desabilitar. O nome já está dizendo, então vocês têm pelo menos uma vaga noção do que seria isso. Então, o que acontece? Tem situações em que é interessante
que a execução de uma determinada tarefa ou função esteja condicionada a um controle externo. Eu não quero que tal processo esteja pronto para responder toda vez que tiver um estímulo na entrada. Pode ter momentos que isso não é interessante. A função, logicamente, se eu tenho esse controle externo, ela só vai ser executada quando esse controle deixar. Pegando um exemplo de algo que está mais próximo da gente, porque a gente sempre está fazendo analogias, imagina a cancela que tem em cruzamento de linha férrea dentro de cidade. O carro não vai poder atravessar a linha férrea a qualquer momento, é só quando a cancela permitir. Ah, mas eu quero, o problema é teu, não podes agora. A cancela não está permitindo, você não está habilitado para fazer isso. Quando a cancela levanta, agora você está habilitado para fazer. Ah, mas se eu não quiser? Se você não quiser, não tem problema, mas agora você pode fazer. Se você quiser, se você tiver algo para transmitir, você transmite. Se não tiver, não tem, acabou-se. Mas, da feita que a cancela baixar, você não pode fazer, querendo ou não. Então, nas portas lógicas, a gente tem uma coisa desse tipo, que é o chamado inibidor, ou seja, vai ser uma entrada de controle que vai inibir a função do sistema. Então, bora tomar como exemplo uma porta lógica AND, de 3 entradas, de dados e uma de controle, ou seja, toda vez que o controle permitir, esta porta lógica ela vai funcionar como uma AND de 3 entradas. Quando o controle não permitir, ela não vai fazer nada. Y é porta lógica de 3 entradas submetido a um controle de uma outra porta que tem o papel de controlar se essas informações nas outras portas lógicas são processadas ou não para sair. Se vocês pensarem em termos de 1 e 0 como ausência e presença, nada e tudo, eu dizer assim, joguei um nível lógico baixo nessa porta, implica dizer nada, ou seja, não estou mandando informação ou comando nenhum. Quando eu jogo bit 1 ou tudo, implica dizer que eu estou mandando um comando. Que comando é esse? Do inibidor. Ó. Se eu estou mandando um comando para inibir, é porque essa porta não vai funcionar, ok? Quando eu digo assim, não funcionar, implica dizer que a minha saída vai estar em nível lógico 0, independente do que eu jogar aqui. Para isso funcionar, dado que eu tenho uma porta lógica do tipo AND, eu vou precisar barrar essa entrada antes de eu processar aqui na AND. Porque o que acontece? O que a gente já sabe? Se uma das entradas dela for falso, aqui já vai ser falso, certo? O que acontece quando eu jogo bit 1 aqui? Bit 1, contraditório dele vai ser 0, ou seja, aqui na entrada, nessa entrada aqui da porta lógica, vai ser 0, consequentemente isso aqui vai ser 0. Ou seja, enquanto eu estiver mandando o comando 1 aqui na saída vai ser 0, pouco importa o resto. É o que está mostrando aqui, ó. Agora, se eu jogar bit 0, implica dizer que aqui eu vou ter o contraditório vai ser 1, e aí a saída vai ficar único e exclusivamente dependente das outras 3 portas, certo? Porque eu sei que um produto lógico com qualquer coisa me dá qualquer coisa, certo? Por isso que eu tenho que, esta entrada aqui, ela tem que ser o barrado, tem que ser o contraditório dela, para que eu trabalhe desse esquema aqui. Se eu jogar 1, implica dizer que eu estou mandando um comando de inibir, se eu jogar 0, implica dizer que eu não estou liberando ela para funcionar do jeito que ela bem tem. Vamos lá para algumas aplicações aqui das portas lógicas, tá? Para a gente visualizar, porque começa a abrir um pouquinho a nossa cabeça para que a gente consiga vislumbrar no que a gente pode utilizar isso, porque um aspecto interessante da lógica digital ou das operações lógicas é que elas são como se fossem uma cebola. Isso quer dizer o quê? Existem várias camadas de entendimento, de compreensão daquela mesma operação lógica. Eu posso visualizar ela sobre perspectivas diferentes. E as aplicações, as diversas aplicações que tem em porta lógica, estão justamente ligadas a essa percepção, a essa perspectiva diferente sobre a mesma coisa, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui. Onde eu vou utilizar a porta lógica, né? Uma pergunta óbvia, né? Se eu estou estudando, a resposta mais básica seria no desenvolvimento de circuitos lógicos que tomam decisões mediante o processamento lógico de informações digitais. Então, bora refletir um pouco sobre isso, né? Pegar e tentar trazer mais elementos aqui para a gente entender exatamente como essa coisa funciona, né? Ou como elas entram no meio dessa lógica.
A gente sabe que uma expressão booleana ela vai descrever de forma dicotômica, ou seja, ou é tudo, ou é nada, ou é verdadeiro, ou é falso, ou é bit 1 ou bit 0, uma dada situação. Da mesma forma que uma lógica aristotélica, ou é verdadeiro ou é falso, não tem meio termo. Eu posso averiguar sobre que condições a expressão lógica vai ser verdadeira. É isso que eu quero saber, né, na maioria das vezes. Ou seja, que condições ou em que combinações de premissas me geram o resultado é verdadeiro. Assim, toma-se decisões a partir do estado da expressão booleana. Então, vamos pegar um exemplo aqui, né? Imagina um sistema de monitoramento rodoviário de cruzamento, ou seja, eu tenho uma arara que vai querer trabalhar aqui para detectar caras que estão infringindo as leis de trânsito. Como é que eu faço isso para ele trabalhar de forma lógica? A gente consegue ver que tem um processo de decisão aí. Ela não vai tirar, a arara não vai tirar foto de todos os carros que passam. Ela só vai tirar daqueles que estão infringindo alguma lei de trânsito. E aí eu preciso definir quando é que ele está infringindo a lei de trânsito ou não. A gente pode tentar descrever de maneira coloquial. A câmera, que eu vou definir por uma variável z, quando é que ela vai ser verdadeira? Ela vai ser verdadeira quando o semáforo estiver amarelo ou vermelho e o carro estiver além da faixa de pedestre. Agora você já consegue, a partir do que a gente viu, visualizar algum tipo de expressão lógica que possa descrever isso, certo? Eu tenho alguns conectivos aqui que são bem sugestivos, né? Quando for amarelo ou vermelho e, ou seja, ao mesmo tempo, simultaneamente, o carro estiver além da faixa de pedestre. Então, isso daqui já está dando alguns indícios para a gente. E aí, no sistema físico, a gente pode botar assim, 2 sensores lógicos no semáforo, que eu vou chamar de variável x, e na faixa. O sensor no semáforo vai indicar quando tiver amarelo ou vermelho, e um sensor na faixa vai indicar quando o carro está passando dela ou não. Então, se o semáforo estiver amarelo ou vermelho, a variável x é igual a 1. Se o semáforo estiver verde, a minha variável vai ser 0. E com relação a essa variável aqui, que está na faixa, o sensor que está monitorando a faixa, se o carro estiver além da faixa, eu vou arbitrariamente definir como uma variável sendo verdadeira. Se o carro estiver atrás da faixa, é 0. Assim, eu posso descrever a minha variável z, que diz quando a câmera dispara, dessa forma aqui, ó. Quando x for verdadeiro e y for verdadeiro, ao mesmo tempo, a câmera vai disparar. Quem é o x? Semáforo é amarelo ou vermelho. Quem é o y? Carro está além da faixa. Quando isso for verdadeiro, isso é identificado pelos meus sensores, eu posso mandar um sinal lógico para disparar a minha câmera. Ou seja, essa lógica de pensar, de tomada de decisões, vai ser traduzida através de sinais elétricos que vão vir de sensores que vão estar no semáforo, vão estar do lado da faixa e que também vão estar controlando a minha câmera. E eu posso fazer isso através de uma porta lógica. Pego o sinal de sensoriamento que está no semáforo, pego o sinal de sensoriamento que está na faixa, aplico como entradas para uma porta lógica do tipo AND, a saída vai te indicar ou vai fornecer um sinal lógico que vai disparar a câmera ou não. Então, antes de aprender a criar circuitos lógicos de complexidade variada, vamos ver algumas aplicações, né, que envolvem o uso de uma só porta lógica. Elas nos darão uma visão do grau de versatilidade das portas lógicas, bem como evidenciarão padrões ocultos dentro de uma mesma lógica, ou seja, aquela ideia de ter várias camadas de entendimento, de compreensão sobre uma mesma operação lógica. Tá? Vamos ver aqui. Eu posso utilizar uma porta lógica do tipo AND, e vamos ver também na porta do tipo OR, como um sistema de controle, habilitação e inibição. Então, digamos que nós temos essa situação aqui, que eu tenho um gerador de sinais que gera uma porta, gera um clock ou um sinal digital que tem uma frequência de 1 MHz, e aí o que acontece? Ele está gerando.
Só que eu gostaria de ter um controle sobre esse sinal. Eu não quero passar ele à frente a qualquer momento, somente quando eu desejar. Então, eu posso utilizar, por exemplo, uma porta END como um habilitador, onde a outra entrada dessa porta lógica vai ser a minha entrada de controle. Por quê? Porque eu sei, ou a expressão, uma das leis booleanas me diz que o produto lógico de qualquer coisa com 1 vai ser qualquer coisa. Isso implica dizer o quê? Toda vez que eu colocar nível lógico alto aqui, o que eu vou ter na saída? O sinal, não importa qual seja. Toda vez que eu tiver nível lógico baixo aqui, o que eu vou ter na saída? Nada. Ausência de sinal. E é isso que está acontecendo aqui, ó. Toda vez que na minha entrada eu tenho nível lógico 1, ou pelo tempo que eu estiver em nível lógico 1 nessa entrada dessa porta lógica, o que eu vou ter na saída vai ser exatamente o sinal que está aqui, que está sendo gerado por esse clock. Quando eu colocar essa entrada em nível 0, eu desabilito, não vai sair nada lá do outro lado. Para que serve isso? Serve, por exemplo, para os multitestes digitais, eles determinarem qual é a frequência de um sinal. A gente tem uma opção lá, quem já utilizou isso, tem uma opção lá de frequencímetro, para eu determinar qual é a frequência do sinal que está sendo aplicado no meu instrumento. Como é que ele faz isso? Dado que ele é um circuito digital. Ele faz uma coisa mais ou menos assim. Tem um sinal periódico, eu quero determinar a frequência, e aí o que eu vou pegar? Pego o sinal, uma amostra do meu sinal durante, por exemplo, 4 microsegundos. É o padrão interno lá. Ele vai pegar só durante um tempo e depois desliga. O que ele está fazendo com isso? Se é um sinal periódico, dentro desses 4 milissegundos, eu vou depois contar, que é um processo simples, quantas vezes esse sinal se repete. Ao saber quanto o sinal se repete, eu posso dizer, olha, tem 4 ciclos dentro de 4 microsegundos. Consequentemente, cada ciclo tem a duração de 1 microsegundo. Consequentemente, o inverso disso seria 1 MHz, que é a frequência do meu sinal, e aí lá no mostrador aparece. Então, quando a entrada de controle é 1, permite passar um certo número de pulsos. Quando é 0, a saída fica em nível baixo. Assim, eu consigo ter um tempo específico na qual eu posso fazer simplesmente uma contagem de quantas vezes o teu sinal se repete, e daí eu consigo facilmente descobrir qual é a frequência desse sinal periódico. Vamos lá. Porta END eu posso utilizá-la também como máscara para configurar palavras binárias. Digamos que eu tenho esta palavra binária, pouco importa o que ela significa, se é um código ASCII, se é... enfim, não importa. Eu tenho essa palavra binária. E aí eu gostaria de fazer o seguinte, eu gostaria de apagar os 5 bits menos significativos dessa palavra, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. Eu queria fazer com que todos esses caras se tornassem 0. Apagar quer dizer bit 0, tá bom? Quero que fique dessa forma aqui, ó. Como é que eu faço isso? Eu posso utilizar a operação AND, bit a bit. Ou seja, vou ter uma máscara, chama de máscara desse tipo aqui, com a mesma quantidade de bit da palavra binária. O que eu vou fazer? Vou fazer a operação do tipo AND, bit a bit. 0 com 0 vai dar 0, 0 com 1 vai dar 0, 0 com 0 vai dar 0, 0 com 1 vai dar 0, e 0 com 0 vai dar 0. Aonde for um aqui na entrada vai depender do outro, não é isso? É isso aqui que eu estou utilizando. Se ao menos uma das entradas na AND for 0, a saída já é 0. Então, para eu fazer esse tipo de operação, zerar os bits, eu posso utilizar uma AND com uma máscara de aonde eu quero zerar, a máscara vai ter que ser 0, e aonde eu não quero zerar, ela vai ter que ser 1, porque eu sei que um produto lógico com qualquer coisa dá qualquer coisa. Vamos lá para outra funcionalidade que a gente pode ter com a AND. Ele é um multiplicador de um bit. É verdadeiro, o nível lógico alto, toda vez que todas as entradas forem. Isso é uma forma de interpretar, mas eu posso visualizar que isto daqui também é idêntico ao produto de 2 entradas em binário. 0 vezes 0 dá 0, 0 vezes 1 em qualquer ordem vai dar 0, 1 vezes 1 vai dar 1.
Ou seja, a operação lógica do tipo AND pode ser visualizada também como uma multiplicação de um bit só, porque dá exatamente a mesma coisa, equivalente, o mesmo resultado. Vamos ver algumas da OR. A OR também pode servir como controle. Qual é a ideia aqui? Vai ser o dual da AND, né? Toda vez que a minha entrada estiver em 1, eu sei que a minha saída já vai ser 1. Se ao menos uma das entradas for verdadeira, a saída já vai ser verdadeira, ou seja, não me serve de muita coisa. Mas eu posso deixar passar um pedaço desse sinal periódico aqui, através da OR, toda vez que isso aqui for 0, porque eu sei que o 0 é o elemento neutro da soma lógica, né? Ou seja, 0 com qualquer coisa dá o qualquer coisa. Então, pelo tempo que eu aplicar nível lógico 0 aqui, vai ser o tempo que eu vou ter na saída este sinal aqui idêntico. O OR, ele é, via de regra, por excelência, a ideia de monitoramento. Por quê? Se ao menos uma das coisas que eu estou monitorando estiver fora do padrão, ativo o alarme. Não é isso? Então, eu posso utilizar uma OR para fazer esse tipo de monitoramento. Imagina que eu tenho, por exemplo, uma caldeira em que eu tenho que controlar tanto a temperatura interna quanto a pressão. E aí eu defino valores padrões para esses dois carinhas aqui, do tipo assim, olha, para essa temperatura não pode passar de 150 graus. E a pressão não pode passar de, sei lá, de 2 atmosferas. Não pode passar disso. Se passar disso, a gente vai ter problema. A caldeira pode estourar, pode dar algum problema. Então, o que eu posso fazer? Posso pegar o valor da medição da temperatura atual e jogo num comparador que vai comparar esses dois caras aqui, o valor padrão com o valor limite. Desculpa, o valor atual com o valor limite, em ambas as situações. E o papel do comparador é o seguinte, se estiver acima, eu vou jogar um nível alto aqui. Se estiver abaixo, está tudo certo. Nível lógico 0. Ora, se eu jogar essas duas saídas desses comparadores numa OR, eu vou ter um sistema de monitoramento que me diz toda vez que isto aqui estiver acima do previsto, ou isto aqui estiver acima do previsto, ou os dois, o alarme vai tocar, assumindo que o alarme ele toca quando eu tenho um nível lógico alto aqui na saída da minha porta lógica. E aí, logicamente, eu poderia botar outras, né? Quantas forem as variáveis no monitoramento, né? Posso também fazer máscara ou reconfigurar uma palavra binária utilizando o OR. E aí a ideia é basicamente o contrário da AND, né? Então, por exemplo, tenho este cara aqui, que é uma palavra binária, que digamos que seja um número positivo. Estou vendo bem aqui, ó. E aí eu gostaria que mudar este cara aqui. Eu quero, o cara apertou no botão, e eu quero que lá dentro da memória, agora eu tenho, em vez de ter 5, ter menos 5. Se eu estivesse trabalhando, por exemplo, com sinal magnitude, a única coisa que eu precisaria mudar seria esse bit mais significativo. Então, como é que eu posso fazer isso? Através de uma operação do tipo OR. Então, para utilizar o OR, eu vou fazer uma máscara dessa forma aqui, ou seja, tudo que eu quiser mudar, vai ter que ser bit 1 na máscara, e tudo que eu não quiser mudar vai ter que ser 0. Por que vai ter que ser 0? Porque o 0 é o elemento neutro da soma lógica. Então, se eu não quero, onde eu não quero mudar nada, é só somar com 0 que não vai mudar nada. Agora, se eu somar com 1, a saída vai ser 1. Tá certo? Então, se eu fizer a operação lógica do tipo OR, bit a bit aqui, né? Palavra binária com a máscara, bit a bit, aonde tiver 1 na minha máscara, vai ser 1 a saída. Que é justamente o que eu quero mudar, que é 0, OR com 1, vai dar 1. E eu fazendo OR de 0 com qualquer coisa, vai dar qualquer coisa, ou seja, eu não vou mudar nada nos outros bits. O NOT é a coisa mais básica, que é inversão de uma palavra binária. Eu posso pegar vários NOTs e fazer a inversão de cada um dos bits. Por exemplo, se eu estivesse trabalhando em complemento de 1, né? Tenho uma palavra binária e quero achar o negativo dela. É só eu passar por portas lógicas do tipo NOT. O SHOR, vamos falar um pouquinho do SHOR. O SHOR, ele é uma NOT controlada, ou seja, uma NOT que eu posso habilitar ou desabilitar essa função. Vamos dar uma olhada como é que isso é possível. Percebam lá. Digamos que eu tenho duas entradas e eu vou fixar uma das entradas no nível lógico, tá certo? Ou seja, eu vou pegar ou o A ou a B e vou aplicar nela
um nível lógico alto ou baixo e vou deixar lá, não vou mexer nela, só vou mexer na outra entrada, certo? E aí, bora ver qual é a relação que vai ter da saída com essa entrada que eu posso variar. Peguei a entrada B e vou fixar ela em nível lógico baixo. Qual é a relação que eu tenho de X para a outra entrada? Se eu fixei o B em nível lógico baixo, a minha saída vai ser 0 toda vez que o A for 0, a saída vai ser 1 toda vez que o A for 1. Ou seja, nessa situação, eu estou funcionando desse jeito aqui, ó. X é igual a A. O que tiver na entrada A é o que vai aparecer na saída. Agora, se eu fixar o B em nível lógico alto, o que vai acontecer? O nosso X vai ser o contraditório do que tiver em A. O short também pode ser o que a gente chama de meio somador, né? O somador de um bit sem o vai 1, que a gente tem aqui, ó. Soma lógica não, soma mesmo, né? Em binário. 0 com mais 0 dá 0, 0 com mais 1 em qualquer ordem vai dar 1, e a gente sabe que 1 mais 1 vai dar 2, que implica dizer o quê? 2 alguma coisa é uma dupla, jogo como vai 1, que fica lá na potência atual, nada, né? Mas se a gente esquecer por um momento isso aqui, ó, a gente pode ver que a soma aritmética, soma em binário, sem o vai 1, ela é exatamente igual à tabela do Shor, né? A saída vai ser verdadeira, ou vai ser nível lógico alto, somente quando uma ou outra das entradas forem verdadeiras. Eu posso ter também o Shor como um detector de fase. Vamos ver o que seria isso. Tenho dois sinais aqui. Se eles estão em fase, implica dizer o quê? Vale com vale, pico com pico. Ou seja, toda vez que um sinal estiver em nível alto, outro também está. Toda vez que estiver em nível baixo, ele também está. Estão em fase. Tá? O que implica dizer defasado? Qualquer coisa diferente disso, qual é o caso mais extremo? Pico com vale e vale com pico. Então, tenho esses dois sinais aqui sendo aplicados na minha Shor. O que vai acontecer na saída? Ora, se as entradas são sempre iguais, 1, 1, 0, 0, implica dizer que na saída vai ser 0. O que esse cara aqui está te indicando? Sob esse ponto de vista de defasamento, que não existe defasamento entre sinais, eles estão sincronizados, ou seja, sinais em fase. Agora, se eu tiver isso aqui, ó, que é o caso extremo de defasamento total, né, que a gente chama de 180 graus. As entradas vão ser sempre diferentes, consequentemente eu vou ter 1 na minha saída. Isso te indica um alto grau de defasamento. E aí eu posso ter situações entre esses dois extremos, que eles estejam defasados, mas não de 180 graus. O que vai me gerar aqui, ó? Por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho 0, bora assumir que isso aqui é 0 aqui. 0 com 0, vai ser 0 na saída. Aí, nesse intervalo aqui, este aqui continua em 0, mas esse aqui está em 1. 0 com 1 são diferentes, então vai dar 1. Depois aqui, 1 em 1 vai dar 0. 1 em 0 vai dar 1. 0 e 0 vai dar 0. 0 e 1 vai dar 1. 1 e 1 vai dar 0. E 1 e 0 vai dar 1. Qualquer defasamento que tiver menor do que 180 graus vai me gerar um sinal periódico na minha saída. E aí, via de regra, os caras utilizam o seguinte, eles tentam achar o valor médio, digamos assim, desse sinal, e esse valor médio eles conseguem associar com o nível de defasamento. Seria uma forma de eu descobrir quanto exatamente é esse defasamento, tá? No caso aqui, 90 graus, né? Que eu teria, se eu olhar aqui o valor médio desse cara, vai ser exatamente metade, né? Vai ser o que seria exatamente meio volt, vamos assumir, né? Digamos que isso aqui seja, ou melhor, meio volt não, seria metade desse valor aqui. O que quer que seja esse 1 aqui, né? Vai ser nível lógico alto, vai depender da tecnologia o valor. Imagine, se for uma tecnologia que estiver trabalhando com 5 volts de nível lógico alto, então o valor médio desse carinha aqui seria 2,5. Bom, onde isso pode, esse tipo de detecção seria interessante? A gente viu lá, quando a gente estava falando de código Gray, a gente falou de encoders, né? E a gente falou do chamado encoder rotacional incremental em quadratura, né? O que diabo é isso, né? É aquele carinha que tem dois sensores
E ao ter dois sensores, é possível eu não somente saber quanto eu percorri em termos de comprimento angular, como também eu saber em que direção eu estou andando. Isso serve para quê? Para robô. Para eu poder saber quantas voltas eu dei, quantos 2PRs eu dei, e aí eu sei, via de regra, quanto eu percorri, como também, através disso, eu posso saber se eu estou andando para trás, andando a ré, ou se eu estou andando para frente, através desses dois sensores, porque eu vou ter defasamento entre esses sinais. Estou vendo que aqui começa um, só depois começa o outro, e aí, consequentemente, eu tenho sinais defasados aqui. Ó. Lembre lá que é um sistema óptico, né? Presença toda vez que passa no buraco, quando não passar pelo buraquinho, o sensor não vai indicar luz nenhum. Isso daí pode ser descrito através de sinais alto, baixo, presença, não presença de luz. Né? E aí eu vou ter um defasamento disso aqui. Aplicando no SHO, ele vai conseguir detectar se os sinais estão defasados ou não. E mais do que isso, é possível detectar qual desses está defasado, ou melhor, desculpa, qual desses está adiantado. Se é esse que está adiantado, ou se é este aqui que está adiantado. Porque ao saber disso, eu vou conseguir saber se eu estou andando para frente ou estou andando para trás. Bom, o SHO pode ser utilizado também como um comparador de desigualdade, ou seja, toda vez que A for diferente de B, a minha saída vai ser verdadeira. O XNOR, que é o contraditório do SHO, ora, se o SHO ele é um detector de desigualdade, quando as entradas são diferentes, o contraditório disso vai ser o quê? Vai ser um detector de igualdade. Toda vez que as entradas forem iguais, a minha saída vai ser verdadeira ou vou ter nível lógico alto. A gente pode também utilizar as portas lógicas para gerar formas de ondas específicas, com um determinado padrão lá. Então, por exemplo, eu posso pegar várias formas de ondas simples, né? Vocês estão vendo aqui que são os mesmos tipos de forma de onda, né? Nível lógico alto por 4 milissegundos, depois 0, né? De forma indefinida, só que elas estão em momentos diferentes aqui, né? Dependendo do que eu jogar nas portas lógicas, isso vai me gerar uma forma de onda resultante, e mais do que isso, específica para o que eu quero. Então, por exemplo, eu quero gerar uma forma de onda que, entre o tempo 0 microsegundo e o tempo 8, eu quero ter um nível lógico alto que dure de 3 a 5. O que eu precisaria fazer? Eu poderia pegar essas duas formas de ondas aqui, ó, o A e o C, e aplicar nesse cara aqui. Fazendo as operações lógicas período a período, eu vou ver que o resultado vai ser esse cara aqui. Se eu quiser uma forma de onda desse tipo aqui, só que com um tempo mais curto de nível lógico alto, eu posso pegar essas outras duas formas de ondas básicas aqui. O que tu tens aqui, basicamente, é a mesma forma de onda, só que com defasamentos diferentes, né? Essa aqui tem um defasamento de 1, essa aqui tem um defasamento de 2, essa aqui tem um defasamento de 3, essa aqui tem um defasamento de 4 microsegundos. Mas é a mesma forma de onda, se vocês olharem aqui, ela só estão mais deslocada ou menos deslocada. Combinando essas formas, eu posso gerar novas formas de onda com um formato arbitrário lá qualquer, tá bom? Só utilizando as operações lógicas.